Pode entrar, a porta tá aberta. Esse é mais um Mizoncast que tá começando na sua quarta-feira, às 8 horas da noite. Pode ser que você não esteja assistindo às quartas-feiras, né? Exatamente quando sai esse podcast, mas seja na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, o horário que você está assistindo, eu tenho certeza que esse podcast tem sido uma grande, não uma influência, mas uma grande fonte de informação para você, talvez, né? E se você está nos acompanhando já desde o início, tenho certeza que você cresceu em muitas coisas, assim como eu cresci, com tantas pessoas que a gente convidou, conversou, enfim, né? Que estiveram aqui com a gente. Então, já para começar, já clica aí embaixo ó, no inscrever-se, né? Clica no sininho para você receber as nossas notificações e, principalmente, clica no curtir. E outra coisa. Clica no compartilhar. Compartilha esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir sobre esse conteúdo ou sobre os outros conteúdos que a gente tem aqui no Mizoncast, né? Que é sobre FGTS, Minha Casa Minha Vida, tantos outros que com certeza vão ajudar bastante você que é corretor, ajudar bastante você que é proprietário e está querendo vender seu imóvel, ou então talvez você que está comprando um imóvel e precisa de informações e alguma ideia para poder conseguir comprar com mais qualidade. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, o Luan Bevilacqua. Seja muito bem-vindo, viu, Luan? Obrigado, Caio. E o Luan, gente, hoje é o nosso convidado, ele que já foi engenheiro, né? Engenheiro civil. Isso. Tá certo? Engenheiro civil. E também é corretor de imóveis. E hoje, uma coisa que a gente vai falar de início, né? Inclusive, até lembrando aqui pela nossa produção, a gente vai ter 2 podcasts com o Luan. Então, esse daqui é um deles que a gente vai falar sobre regularização de imóveis. E a gente vai falar também sobre Instagram, sobre redes sociais depois. Vamos colocar esse público para aparecer. É, isso aí, exatamente. Esse é o objetivo, né? Fazer com que o pessoal comece a interagir com as câmeras, né? Com certeza. Então, seja bem-vindo, Luan. Então, Obrigado. Por favor, se apresente aí, fale sobre você um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Vamos contar a história, né? Meu nome é Luan, você já me conhece. Esse cara foi o meu padrinho, né? O cara que me formou corretor de imóveis. E, bom, falando um pouquinho lá do comecinho, pode ser? Pode ser, desde quando a gente começou. Caio, na verdade eu comecei muito ali voltado para a área de TI, você acredita? De TI, técnico de informação. Técnico de informática, parte de informação. Uhum. E era a minha paixão. Então, desde pequeno ali, 12, 13 anos, a gente já estava operando. Tem cara, né? Sério? Tem cara de faltou um óculinho aqui e tal. O meu óculinho eu deixei em casa, porque hoje eu vim com a skin de corretor de imóveis, né? E de engenheiro civil, enfim. E eu comecei com a TI, né, Caio? Então eu tinha aquela paixão, ainda tenho essa paixão por computadores, pela questão de programação, software, hardware. Então a gente pegava, montava, desmontava computadores. Os mais antigos eram mais fáceis de montar e desmontar. Hoje os notebooks... Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tô com 29. 29. 29. Eu comecei ali era mais ou menos uns 13, 14 ali por aí. E eu comecei com essa paixão. Comecei um curso de TI na ETEC, aqui na época. Só que nessa época, apesar da minha paixão, eu comecei a trabalhar numa usina de asfalto. Tá? Comecei ali numa usina de asfalto junto com o meu pai. Foi a primeira vez. Usina de asfalto fazendo o quê? Com TI mesmo? Não, eu comecei ali tanto no administrativo, como a gente botava a mão na massa para montar a usina. Foi uma coisa muito louca. O meu pai ele é muito conservador. Né? Então, ele é um tipo de pessoa que começa numa empresa e ele é um cara que vai ficar 15, 20 anos numa empresa. Né? Eu sou completamente maluco, sou completamente contrário. Eu gosto de coisa nova. Né? E ele sempre tem que ser assim, né? Para ser corretor, né? Com certeza. E ele, como conservador, ele teve ali um grande passo na vida dele, foi um risco que ele correu, que foi sair de uma empresa e entrar numa empresa nova. Né? E ele é o cara que a gente chama de cozinheiro. Né? Ele faz realmente o asfalto do começo até o fim. Então aquela massa quente que ele joga em cima do caminhão para ser aplicado, o meu pai ele faz de ponta a ponta. Né? Então a gente saiu dessa empresa, ele saiu dessa empresa e foi montar, e uma das exigências dele é que me levasse junto. Então foi a primeira vez que eu trabalhei com o meu pai. E foi o primeiro contato que eu tive com a construção civil, porque envolve muito a questão da engenharia. E olha só que engraçado, a gente começou a montar essa usina, e realmente eu ia ficar no administrativo e ele iria fazer o asfalto. Mas quando chegamos ali em Galha, perto de Garça,
A usina, ela tava no plástico. Tava assim, zerada, tinha acabado de chegar. Falou, olha, a gente vai montar do zero essa usina. Falei, brincadeira, né? Falei, não, vamos lá. Chegou um técnico ali, a época era da Titcel, que era uma empresa, né, que trabalhava com esse tipo. Tinha a Titcel, tem várias empresas, enfim. Começamos a montar essa usina. E foi o primeiro contato que eu tive com a engenharia civil. E eu vou te contar o que é que me fez mudar da TI para engenharia. Virar o botão. Virar o botão. Uma das coisas, isso é uma coisa, gente, eu vou até comentar com você e com você, que às vezes teve problema com sua mãe ou com seu pai. Entenda, eles só querem te proteger, tá? Coloca isso na cabeça. São crianças como você. E até mesmo como uma forma de proteção, eles queriam que eu tivesse um bom emprego, do jeitinho deles. Então a minha rebeldia foi fazer de um jeito diferente, né? Sei. E ali, quando a gente começou a montar a usina, eu estava cursando TI. E como era em Galha, a gente comprou uma moto cada um e a gente ia de moto. E era longe. Então a gente saía às vezes 4 horas, 5 horas da manhã para chegar lá. Saía de lá até um pouco mais cedo, às vezes 4 horas da tarde saía. Mas esse tempo até chegar em Bauru, e de moto ainda, muito frio, às vezes muito bicho na estrada, enfim, era cansativo, era exaustivo. Foi a primeira vez que eu dormi em cima de uma moto, tá? Meu Deus do céu. Foi a primeira vez Nem que confortável. Muito. E chegou um momento que eu não aguentei terminar o curso. E como eu falei pra vocês, às vezes não é por mal. Eu comentei com a minha mãe sobre isso. Falei, mãe, eu não tô aguentando mais fazer o curso. E ela falou pra mim, Luan, se você não tá aguentando, e ela ali cansada do dia a dia também, não foi por mal, mas ela falou, Luan, então para o curso. Para o curso. E aquilo me deixou assim no chão. Falei, nossa, eu esperava um apoio e eu tive assim uma motivação para parar tudo. Foi quando eu meio que falei, tá, vou parar. Parei o curso, encerrei, tranquei o curso. Fiquei com aquilo, sabe, remoendo aquilo, foi dolorido. Aí a gente começou a trabalhar, o meu pai também preocupado com a situação, que eu falei pro meu pai, eu só quero terminar meu curso. E ele falou para mim, Luan, você só pensa em você. Não era verdade. Mas ele estava desesperado porque ele tinha acabado de largar mais de 15 anos de empresa, estava começando algo totalmente novo e a gente estava tendo ali algumas dificuldades. Né? Não só na montagem da usina, mas no contexto geral da nova empresa. E hoje eu entendo, né? Na época eu era um moleque, não entendia, hoje eu entendo que na verdade ele queria me proteger, ele queria me trazer lá para ter o Luan perto, para fazer o negócio funcionar, as coisas acontecerem. Para ter, tipo assim, algo para me proteger também. Para ter esse negócio assim que todo mundo ia ficar bem, né? Até me traz lembranças que quando eu rejeitei um emprego para escolher o outro, ele ficou maluco, que eu rejeitei de trabalhar na Prata, em transportes, quando mais novo, né? Como mirim. Aí eu acabei trabalhando depois na Mondelez, que foi uma excelente escolha, uma excelente indústria. Eu falo para você, só o almoço da Mondelez pagava meu salário. E, enfim, voltando aqui na história. Enfim, você dormiu em cima da moto? Dormi na moto, quase morri. E eu parei com o curso e comecei a participar da usina de asfalto. Cara, é animal participar da usina de asfalto. É uma loucura. Uma loucura. Você precisa de uma equipe. E é um processo que ela começa a funcionar. Ela tem um rolo gigante. Ela começa a funcionar. Começa a entrar o que a gente fala que é o pó de pedra. Literalmente pó de pedra. Pedra e uma pedrinha menor. Eles chamavam de pedrisco. Algumas vai areia ali. E ele realmente faz esse asfalto. Ele fabrica o asfalto com o que a gente chama de cimento asfáltico e petróleo. Ou piche. Né? Então algumas pessoas chamam de piche. Então é um processo a quente, e ele entra no começo do rolo e sai lá no final. Então aquilo tem que funcionar perfeitamente. Se não funcionar, vai travar a máquina e imagina asfalto seco para você tirar, para você mexer. Então é um processo que exige muito cuidado. Né? E meu pai, se você estiver ouvindo, pai, presta atenção. Você é um cara que você é muito fera em tudo que você faz na sua vida, tá? E às vezes eu brigo com ele e falo, cara, você não acredita no seu potencial. Meu pai tem um potencial gigantesco. Gigantesco, Caio. E ele tinha esse medo de não dar conta. Mas sempre deu conta e de sobra. Então, depois que a gente montou a usina e começou a funcionar, eu continuei trabalhando.
E eu lembro até que eu estava encostado na barra ali de proteção, vendo a usina funcionar. Eu não participava diretamente daquela correria da usina, aí foi quando eu fiquei no administrativo. Eu estava do lado do Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira. Eu estava ali com ele, batendo um papo, ele engenheiro civil, né? Eu na época órfão da TI, tinha saído do curso. E eu comecei a conversar com ele sobre engenharia civil. Não sei porquê, sempre odiei mexer com cimento e com tijolo, nunca gostei. Mas eu comecei a conversar com ele sobre a usina e tal. E ele falou, Luan, você tem interesse, né, em participar, em ser engenheiro e tal? Falei, cara, eu tenho, mas eu estudei em escola pública e tal. E ele falou pra mim, cara, se você estudou em escola pública, talvez seja muito mais difícil para você. Pode ser que você não consiga. Ele falou num tom tranquilo. Eu levei como um desafio. Eu acho que eu era muito afrontoso quando era mais novo. Eu falei, Sempre cara. que eu era muito assim, né? Falei, cara, então tá bom. Esse negócio de falar que não dá, eu também sou muito assim. Falei, tá bom, eu vou fazer. Aí foi quando eu cheguei naquela fase que, por mais que eu falei pra ele que eu ia fazer, eu entrei em conflito. Quando a gente entra em conflito e não sabe o que vai fazer da vida, nada contra, tá? Pra quem fez administração, nem todo mundo é assim. Mas quando a gente não sabe direito o que a gente vai fazer mas quer fazer uma faculdade, opta por administração. Eu sempre coloquei em oração as coisas que eu fazia. Optei por administração, tentei. Gente, se vocês acertam uma questão na faculdade que vocês vão fazer de administração, a chance de você passar é muito grande. Porque aquele vestibular da escola, né, da faculdade particular, ela nem sempre tem ali um nível de exigência tão grande. Qual escola? Eu fiz na FIB. Na FIB. Então, assim, pode ser que seja real ou não, mas muita gente fala que você não precisa acertar tanto para você ter a chance. Óbvio, você entra ali numa fila. E eu sempre fui muito esforçado. Então, eu acho que eu fiz uma boa prova. Então, pode ser por um problema de comunicação, ou pode ser porque eu simplesmente, realmente, não passei. Ou não era para ser mesmo. É o que eu mais acredito. Eu acho que não era para ser. E não passei em administração. E desculpa até pelo palavrão, mas eu olhei a situação e falei, gente, dane-se. Foda-se, tá? Vou falar o palavrão. Foda-se. Falei, foda-se. Eu vou ganhar dinheiro. Então eu vou fazer engenharia civil. Vou me lascar? Vou. Mas eu vou fazer engenharia civil. Então eu entrei com esse pensamento, que é um pensamento errado. Tá? Você fazer um curso só por dinheiro, ou até mesmo por um desafio, é uma coisa que você pode acabar com a tua vida. Sim. Por dinheiro, por desafio, ou até mesmo por opção de terceiros. Sejam pais, sejam parentes, tá? Muito cuidado com isso. Porque qual que é a sua aptidão na sua vida? O que é que você gosta de fazer? Testar, experimentar, para se decidir até que faculdade você vai fazer. Agora, você entra por dinheiro, você acaba sendo um profissional extremamente frustrado. Se realmente aquilo que você escolheu não é aquilo que você queria. Que eu já conheci de gente frustrada que às vezes tem por que isso... Você precisa ter a sua habilidade junto com aquilo que você vai fazer, Exatamente. né? Habilidade, coisa que você gosta de fazer. Que é que nem falam, né? Se você trabalha no que você gosta, você não trabalha. Exatamente. E lembra no começo que eu falei, eu odiava mexer com cimento e tijolo. Por que eu fui me enfiar nessa? Civil, no engenharia civil. Exatamente. Então eu comecei o meu curso de engenharia. Ali, eu falei, dane-se, eu vou fazer. E passei. Fiz o curso. Foi sofrido. Mas eu provei pro Rodrigo Oliveira Correia. Eu provei para você que eu pude ser engenheiro civil. Tenho um carinho muito grande por ele. E foi até o final, né? E fui até o final. Quase desisti, tá? Mas eu fui até o final. E terminei o curso, tá? Mas aí já tinha algumas ressalvas dentro do curso que começou a me puxar para outras coisas. Primeiro, engenheiro civil, ele vai lidar com muito cálculo. Ele vai lidar com coisas mais voltadas para a parte de estrutura. Ele vai lidar com a solução de problemas. Sim. E eu comecei a gostar muito... E é uma solução de problemas muito mais técnicos no sentido estrutural, né? Extremamente estrutural, técnico. Fundamental, acho que, né? De fundamento em si. Exato. Tanto que o engenheiro civil, ele costuma ser taxado como um cara quadrado. Se ele vai projetar, se ele vai fazer um projeto, né? Que ele não é o cara mais indicado para fazer projeto, apesar dele poder fazer. O cara mais indicado é o arquiteto.
Até mesmo o técnico de edificações, ele tem algo mais puxado para projeto, para arquitetura, do que até mesmo para engenharia civil. Então, o engenheiro civil ele é quadrado, nesse sentido. E não é à toa, ele está ali para resolver problema. Ele vai trazer o melhor orçamento para fazer o negócio acontecer. E por isso, ele é treinado para trazer ali o melhor desempenho, né? O que a gente fala que é eficiência, né? O máximo de poder ali para a construção com o menor custo possível. Sim. E está certíssimo. Tá? O arquiteto ele puxa para algo mais artístico. Tá? E até mesmo durante o curso, eu inclusive utilizei da minha rebeldia e comecei a estudar Revit. Não sei se você já ouviu falar. Não. O Revit, AutoCAD você já ouviu falar? Já, AutoCAD sim. O Revit, ele é da mesma empresa, da Autodesk, do AutoCAD. Só que o AutoCAD a gente trabalha com linhas e medidas. O Revit, ele trazia algo muito mais voltado para a arquitetura. Apesar de ter um apelo muito forte para a construção civil, na época era algo novo e hoje muito engenheiro ainda não utiliza Revit. Porque o Revit, você desenha, o projeto que você faz, ele é baseado em modelagem, em BIM. E nessa modelagem, você, dando um exemplo prático, tá? Você desenha uma parede, você olha de cima uma parede. Só que você tem uma opção que você muda e você olha de um outro ângulo, mas tem uma parede em 3D formada. Você olha numa tabela e tem lá calculado a quantidade de tijolo que você vai gastar nessa parede, quantidade de cimento, quantidade de reboco que você vai utilizar. Então, ele é uma tecnologia que traz muita informação, que a partir do momento que você termina um projeto, você tem depois um relatório do quanto de tijolo você vai comprar, quanto de cimento você vai comprar, ou pelo menos uma média, porque a gente sabe que, na prática, uma parede fica um pouco torta, um pedreiro gasta um pouco mais que o outro, ou gasta menos, então na prática pode ser que fique diferente, mas você tem uma média. Então o Revit ele traz muito disso. Só que o que eu mais curtia no Revit era você transformar aquilo numa maquete em 3D e depois você transformar aquilo em imagem. Legal. E porque isso daí chama bastante atenção, da pessoa ver o final, né, da construção e tudo, né? E foi o que mudou a minha vida. Então, eu como engenheiro civil, eu não me adaptei tanto ao cálculo de estrutura ou coisas correlacionadas, ou até mesmo o asfalto. Eu me adaptei mais para algo voltado para a arquitetura. E eu comecei a fazer projeto. E por que isso mudou a minha vida? Porque eu comecei a fazer esse projeto no Revit e era notável. O pessoal, a gente tinha um grupo de amigos e teve um momento que o grupo virou, o nome do grupo era Revit e tinha uma foto minha. Por quê? Porque era uma coisa realmente nova, era piada. Falou, vai aprender AutoCAD, pô. E entre amigos a gente sempre zoa um ao outro e ninguém dá o braço a torcer que um conseguiu acertar alguma coisa. E é normal, né? Tem gente que sabe lidar com isso, tem gente que não. E isso é super normal. Você fez alguma coisa legal, se você tem um bom amigo, ele vai te zoar por aquilo. Ele não vai falar, você fez bem. Não. Quem vai te falar às vezes que você fez bem, às vezes nem seu amigo é. Porque o amigo ele fala a verdade e ainda zoa com a tua cara. Então eles brincaram, tal, tanto que hoje, de todos eles, eu acho que todos usam Revit hoje. Todos eles usam Revit. Então, eu comecei a aprender Revit, a gente começou a estudar junto ali entre os amigos. E eu comecei a fazer esses projetos de forma arquitetônica. Eu estava no terceiro ano de faculdade. Você fez bastante aquisição e construção ou não? Bastante. Imagina. Eu fui construtor, inclusive. Fui construtor por um tempo. Aí eu comecei a estudar Revit. Acho que teve mesmo um tempo que você estava mesmo com parte de construção. Se eu Sim. não me engano, acho que teve mesmo, acho que eu lembro de hoje. Se eu não me engano, de uma época assim. se eu não me engano foi de 2018 a 2020, mais ou menos. Entrou a pandemia, eu parei. Tá? Então, a gente começou a estudar projeto. Desse projeto, a gente começou a fazer maquetes em 3D. Essas maquetes, é que eu não tenho nenhuma, não vou conseguir mostrar aqui. Dessas maquetes, o cliente via como a casa dele vai ficar depois de pronta. O que eu tive de cliente mostrando a maquete, ele chorando na mesa, falando, essa é minha casa? Eu falei, essa é a sua casa. E logo, logo ela vai estar assim. Eu perdi a conta. Por quê? Porque o projeto em si, você vê aquele monte de linha na mesa, você não consegue imaginar como que vai ser. Você vê um monte de linha e fala, beleza, estou tentando imaginar. Porque o cliente, até mesmo para nós corretores, também para quem é engenheiro, o cliente, ele é leigo. Qual que é a melhor forma de eu mostrar para o cliente como que vai ficar a casa dele? De uma forma em que uma criança de 5 anos entenderia.
Perfeito. Então, a gente tem que... Acho que tudo engloba isso, né? cara. Tudo tem que ser assim, né? A gente estuda a parte técnica, mas para apresentar para o cliente, para vender para o cliente, ela tem que ser o mais simplificada Na verdade, a possível. gente nesse caso a gente, olha eu, ó. Nesse caso o engenheiro civil, ele fundamenta aquilo que a pessoa quer. Fala assim, ó, dá para fazer isso, mas a gente tem que fazer uma parte técnica, tem que fazer assim, 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 para poder dar certo, digamos assim, né? Igual uma coisa que corretor de imóveis com simulação e tudo mais. É saber o perfil da pessoa, o que ela tem de dinheiro, como ela vai, como encaixar o valor da renda dela com FGTS, se tiver, e a entrada que ela tem. E pronto. Exatamente. Até mesmo como corretor, o corretor de imóveis hoje no mercado, ele costuma a mostrar para o cliente metro quadrado de terreno, medida, são tantos quartos. Sim, verdade. O cliente nem sempre ele quer saber dessa parte técnica. Sim. Quanto tempo que a construtora tem, depende, é muito pontual. Uhum. Mas agora eu chegar aqui para o cliente e falar, olha, imagina você sentado aqui nessa varanda, tomando um café, curtindo com suas crianças, estudando aqui perto. Então você começa a criar ali o tal do storytelling, né? Começa a criar uma história para vender esse produto. E hoje muito corretor ele vende ficha técnica. E a gente às vezes precisa vender um pouco mais de emoção para o cliente. Mas voltando ali na construção civil, comecei a aprender sobre o projeto. Foi quando eu tive a construtora. Só que, Caio, a minha familiaridade era muito mais voltada para a questão de projeto. Eu gostava do projeto e gostava de fazer essas maquetes. Então eu estava confortável ali. Todo o trabalho tem a sua parte legal, a sua parte chata. A parte legal eu estava ali no projeto, a parte chata eu estava lidando com o peão de obra. E eu não queria lidar com o peão de obra. Tá? Que exige uma maturidade emocional muito grande lidar com a mão de obra. Tá? Eu admiro quem consiga lidar com a mão de obra, lidar com pessoas. Acho que é o perfil, né? É o perfil. O perfil da pessoa. É o perfil. E eu tenho um problema no meu perfil, que eu sempre fui bonzinho demais. É isso que me prejudicou. Porque eu tinha dó. É onde eu me lascava. Tá? E, enfim. Aprendi sobre o projeto e junto desses projetos tive a construtora. Dessa construtora a gente construiu várias casas aqui em Bauru, voltada para o público econômico. Então, aquelas casas de 25, 27, 30 metros quadrados, a gente aquela fazia. coisa de sempre, né? De um dormitório. Sim. E daí, eu só parei mesmo com a construção. Eu tive o meu sócio, o Vinícius. Vinícius, beijo, um abraço para você e um beijo pro seu meninão, que acabou de nascer, o meninão dele. E eu tive o sócio, o Vinícius, foi o melhor sócio que eu tive na minha vida. E a gente só parou mesmo por conta da pandemia. Porque quando veio a pandemia, a gente tinha ali um valor para ter lucro de 1.350, a gente subiu para quase 1.700 de custo. Então, para lucro, eu teria que jogar talvez uns 2.000. Mais para cima. Então, ficou inviável. A gente ia pagar para terminar as obras. E foi num momento, que eu acho que foi de Deus mesmo, foi num momento que eu estava para assinar mais 4 obras. Aí eu conversei com o cliente. Pandemia parou todo mundo, né? Não, realmente, cara, a pandemia foi uma coisa de muitos finais e muitos começos. Exatamente. É uma coisa muito incrível isso, né? Exatamente, cara. E foi aí onde também, até mesmo antes de eu fechar a construtora, que eu comecei a ter contato. Inclusive, eu aprendi muito disso com o Vinícius Balego, e aprendi muito com o Rafael Beraldo. São 2 engenheiros civis brilhantes em Bauru. Eu aprendi muito sobre regularização de imóveis com eles. E às vezes, quando tem algumas dúvidas, eu procuro os 2 ainda. Né? São pessoas assim, são gênios. Tá? Foi quando eu comecei a trabalhar com regularização de imóveis também paralelo à questão da construção. Por que regularização de imóveis? Para o engenheiro civil, envolve o projeto, envolve lidar com a prefeitura, que também não é fácil, tá? A prefeitura. Lidar com a prefeitura, com a CEPLAN, e lidar com a questão de uma regularização propriamente, né? do imóvel. Certo. Tá? E hoje em dia até tava numa situação, não sei se eu cheguei a conversar com você sobre isso uma vez, mas de um imóvel que eu tava vendendo de 450 mil. Acho que eu falei sim, talvez. Que ele tinha construído uma piscina, ele tinha usado a estrutura, usado a mesma estrutura da casa, porém ele trocou o telhado, tirou todo o telhado, colocou um telhado novo, fez uma cobertura no fundo com a piscina e com churrasqueira. Ele transformou a casa. Ele só usou a estrutura parede.
né? E aí fez aquela parte de trás lá com a piscina e com estrutura para churrasqueira. Eu não sei se eu cheguei a falar com você Eu sobre acho isso. que sobre esse não. Ah, eu acho que sim. não. Porque eu até falei, porque eu precisava de alguém para fazer regularização dessa lembro. casa. Verdade. E aí eu falei assim, cara, precisava... E aí até você falou pra mim, Caio, vai dar uns 15 mil aí pra você conseguir regularizar essa casa aí. Vai dar mais ou menos por aí, tal. Falei assim, caramba. E ele, o dono da casa, também tinha feito... Não, o dono não. A pessoa que tava comprando a casa. Uhum. Tinha feito um outro orçamento com outra pessoa, também deu a mesma coisa, de 14 a 15 mil mais ou menos. Porque daí tem aquela coisa, né, de TBI... Porque, TBI não, perdão, de imposto. Eu não sei qual que é o imposto que paga. O ali é o da CND... Nossa, deu branco agora. São os impostos de alvará, alvará, vistoria. O habite, dependendo do imóvel, se o imóvel for um imóvel que nunca teve projeto nenhum, só terreno, precisa fazer o habite, fazer o plantio da árvore. E o último imposto... E o que é legal é porque entra como um imóvel novo, né? Quando pega o habite. Sim, pode ser que é como se fosse um imóvel novo. Exatamente. Até eu tava com um cliente meu que ele pegou e fez a mesma coisa. Pegou uma casa, reformou a casa inteirinha. Aí ele falou bem, Caio, mas eu acho que não tá averbada a casa. Eu falei assim, se você tiver dinheiro para averbar a casa, averba e a gente vende ela como imóvel novo. Porque daí fica mais fácil da gente pegar e vender pela Minha Casa Minha Vida e fazer todo o esquema e a pessoa entrar com subsídio ainda. Isso é uma coisa até muito nova para mim. Eu não tinha pensado nisso, né? Você coloca o habite novo, realmente é uma casa nova. Então. É interessante isso aí. 180 dias de habite. Até 180 dias de habite, a Caixa considera como imóvel novo. Nossa, maravilha. Maravilha, tá vendo? A gente aprende também. Então, que legal, cara. Aí, tipo assim, dentro disso daí eu falei pra ele, vai ser, David, faz o seguinte, a verba então, só que o que acontece? Eu fui olhar a matrícula, pedi pra ele a matrícula pra ver, na matrícula tá constando imóvel, já. Então não tinha como fazer isso. Então entra com imóvel normal mesmo aí como usado, né? Mas enfim, né? E você sabia, Caio, que também pra prefeitura, não só pra venda, tudo que é coberto é considerado área construída. Certo, então. Tudo é considerado área construída. Então, voltando à nossa história, antes da gente entrar num outro parâmetro aí. Eu tava falando daquela casa lá, o que eu descobri? E eu já tinha falado pro comprador, mas o comprador amou a casa, queria ficar com a casa, nem que tivesse que regularizar, ele iria ficar. Então, aí conversando na negociação, o proprietário ia deixar o valor por 425 mil. Ficou o imóvel. A gente estava vendendo por 450, abaixamos para 425, para ele poder, então, fazer a regularização. Então, ia ficar um pouquinho menos na mão dele. Né? Então, ia ficar, acho que 15 mil de comissão. Aí ia descer para 410, mais 15 mil ia ficar 395 na mão dele, do proprietário. Aí beleza, vamos regularizar. Só que quando a gente foi para essa parte, eu descobri que o Bradesco, se eu não me engano, Bradesco, Itaú, Santander e mais um banco. Bradesco, Itaú... Não, acho que os três. Bradesco, Itaú e Santander, os três. Deles três, o mais interessante com relação à questão de partes do imóvel não estar regularizado, né? O mais flexível é o Bradesco. Realmente. Então, o que eu descobri? Aí o próprio engenheiro que foi lá falou assim, não, fica tranquilo. Até 35% da parte não averbada, a gente aceita fazer o financiamento. Quer dizer, meu proprietário ganhou 15 mil a mais. Sim, isso é verdade. Ganhou 15 mil a mais. E aí conseguimos fazer a venda sem precisar da regularização do imóvel em si. São coisas que valem ouro. Sim. Né? A informação em si, né? Que às vezes a gente perde uma venda por conta disso. Então, pois é. E até mesmo a Caixa. A Caixa, em alguns casos, eu acho que até 20, 25, eu não lembro agora exatamente. Ela aceita também. Para imóvel usado. Agora, se você fez terreno em construção, fez o puxadinho ali da lavanderia e não recebeu o habite ainda, não finalizou o seu processo, cuidado, a Caixa vai atrás de você. É bom saber dessas coisas. A Caixa é a Caixa é a mais rígida, né? Para isso é a mais rígida. É a mais rígida. Tanto que a gente teve um caso recente de uma questão dessa de regularização, mas essa foi na prefeitura. Ele fez um puxadinho a mais só para questão ali da área de lavanderia. Sim. Ele puxou, só que ele não tinha finalizado ainda. Mas o puxadinho seria o quê? Foi um telhado mesmo? Telhado. Foi uma Eternite? Não, um telhado cerâmico mesmo. Telhado cerâmico. E na hora que ele puxou,
Falaram para ele, né, o consultor falou, não tem problema. Mas na verdade tem. Uhum. E a prefeitura, ela diminuiu um pouco a fiscalização na pandemia, por conta da própria pandemia. Sim. Só que ela está retomando essas fiscalizações. E com força, né? Muita força. E o fiscal passou lá e falou, mas tem, até mesmo no drone aqui, na foto, tem um puxadinho a mais ali. A gente está falando de 40 metros quadrados, aqui tem 45, 47. Ou você regulariza... Inclusive, em termos de IPTU mesmo, a prefeitura, de um tempo para cá, aumentou bastante o valor venal do imóvel. Sim. Não sei se você percebeu isso. Percebi. Até mais do que até o próprio, o que vale mais o... Mais do que vale o imóvel. É. E tem cliente colocando valor venal como valor imóvel. Gente, contrate um corretor de imóveis para fazer a avaliação para vocês. Não é o valor venal que define o valor do seu imóvel. Porque se for assim, eu tenho muito imóvel que está com 150 de valor venal e custa 300. Então, vamos vender por 150. Não, é caso e caso, né? Caso e caso. Então, nesse caso aí do Daniel mesmo... A gente teve esse problema e ele tinha duas opções. Ou ele fazia a substituição do projeto para fazer a regularização, ou ele fazia a demolição do que foi feito. Entendi. Então, nossa, demolir o negócio que foi feito. Mas aí no caso dele, para não haver a demolição, o que ele iria regularizar? Você acha que ele gastaria quanto para isso? Olha, a gente calculou ali, no caso dele em específico, talvez ele gastaria de 3 a 5 mil. Nossa. Porque era pequeno. Isso porque era pequeno. Então. 3 a 5 mil com imposto, com tudo, com engenharia, mais a ET. Porque ele ia ter que fazer, ainda não era uma regularização. Era apenas uma substituição. Então eu estou falando prefeitura, eu estou substituindo a planta do imóvel que você aprovou, estou substituindo por essa porque tem algo a mais aqui. E detalhe, olha a dor de cabeça que ele ia ter. Ele ainda tem que substituir isso na caixa. Que por mais que possa ser que tenha custo ou não, é uma dor de cabeça. E tem recolhimento de INSS também, né? Regularização de imóvel. Imagina um cliente, no caso dele, que contratou pelo Minha Casa Minha Vida. Agora ele vai ter que pagar as custas normalmente. Nossa, então... Porque ele já tem imóvel no nome. Tá? Então, no caso dele, ficou bem mais complicada a situação. A gente achou uma solução, a gente fez cálculo e ele mesmo falou, Luan, eu vou remover o telhado. Ficou mais barato. Sério? Rapaz, mais barato. Isso ainda porque ele tinha um recurso. Isso porque era só um telhado para área de serviço, né? Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Ele teve que remover. Aí eu tirei foto, enviei lá pro fiscal. Falou, eu conversei, né? Falou, pode ser dessa forma, fiscal? Ele falou, não, pode ser. Aí ele removeu. Aí já falei pro cliente, Daniel, cliente, por favor, regularize o imóvel, faça ampliação antes de fazer qualquer coisa. Porque aí a gente vai chegar nesse assunto também, porque tem casos a casos. Porque tem pessoas que falam, olha, ampliei meu imóvel, nunca tive problema. Toma cuidado com isso, mas a gente já fala disso. Então, mas não, no caso então de pessoas então que têm o seu imóvel há anos, e caso assim, acho que deve ser o de praxe. Pessoas que compraram seu imóvel no CDHU lá atrás, em 2000 e pouco, e aí pegou, fez lá os seus puxadão, porque não é puxadinho não, porque tem muito de CDHU, né, casa de CDHU, que as casas eram tudo feito pequenininho, uns terrenos enormes, né, e aí a pessoa pega, vai lá, meu tio mesmo fez isso, ele tinha uma casinha de 2 dormitórios, uma casa de 2 dormitórios lá simples, com banheiro, tipo... ampliou a cozinha, né, pra parte do quintal, fez mais um dormitório com suíte, colocou uma piscina e fechou a garagem. Nossa, bastante coisa. Caramba. E como é que fica uma regularização de imóvel dessa? Rapaz, pesado. Fica já um valor bem mais alto, né? Fica mais alto. Mas é que pensando também, se você for ver, uma pessoa que comprou na CDHU lá atrás pagou muito mais barato. Sim. Né? Então, de repente, até ela, com uma negociação mais ou menos parecida com aquela que eu estava fazendo, dá para até fazer uma regularização, né? Até porque, Caio, o que vai influenciar nessa questão da regularização? Vamos falar sobre regularização e sobre vou fazer o projeto antes de ampliar. Primeiro, fazer o projeto antes de ampliar. Qual que é a vantagem? Primeiro que você tem um projeto e tem uma coisa decente. Luan, questão de dinheiro, falta um pouco de dinheiro. A gente entende. Realmente, um projeto não é barato. Porém, você se expõe a um risco desnecessário. E aí o barato sai caro, né? É onde sai muito caro. Mas vai sair caro aonde?
Fazer a regularização de projeto e fazer o projeto de ampliação, o valor às vezes não muda tanto. O que vai mudar é dependendo de quando você fez esse projeto, fez essa construção. A gente fala que é por mutirão, né? Uma construção irregular. Talvez aquele imposto que surja pode ser que fique um pouco pesado em cima. Tá? Eu preciso só rever como que está a situação, que isso me falha um pouco a memória. Mas você fazer um ou outro, às vezes pode até ser que fique o mesmo valor. Mas quais são os riscos que você toma? Primeiro, a gente está falando de uma população aí, já batemos 400 mil habitantes em Bauru? Ainda não, Ainda mas estamos não. perto. Estamos perto. E continua crescendo muito. Né? A gente tem aí o Nova Gente Quinta se Residencial. mudando para cá, inclusive, né? Exatamente. Tem o Nova... Eu nunca vi tanta Porsche em Bauru. Então tem muita gente... Você sabe que eu vi uma amarela ontem. É verdade. Eu falei, rapaz, olha Então, só. Tem muita gente diferente vindo para Bauru. Tem também a questão do pessoal que é do público econômico, que a gente tem mais prédios, tem mais lançamentos aí, agora da MRV, tem o Nova Quinta Residencial, tem o Cidade Alegre, que continua, né, bem presente aí. Então, a população continua aumentando. Tá? Imagina para o CREA ou a prefeitura fiscalizar todo mundo. Aqui, ó, 300... A estimativa é de 391.740. Estamos quase lá, estamos chegando. Alô, Bauru, vem para cá, vem morar para cá, gente. E compra com a gente, viu? Isso. Vem morar para cá porque a gente está precisando vender. Então, Caio, é muita gente para fiscalizar. E muita gente tem essa cultura, que é uma cultura antiga, de fazer por conta. Até que ponto isso é certo ou errado? Né? Isso é uma coisa a ser discutida. Mas, juridicamente falando, é errado você construir, você ampliar sem um projeto legal, tá? Sem um responsável técnico. Então é muita gente para fiscalizar. Por ser muita gente para fiscalizar, é um pouco difícil às vezes de você ser multado, mas pode acontecer. Então, atenção, gera multa se você ampliar a sua casa sem projeto, tá? Gera multa, e a multa eles vão te dar 30 dias da notificação. Se você não fizer, é uma multa aí relativamente salgada por dia corrido. Mas é que o pessoal também, quando faz esses puxadinhos, meu, eles judiam. Tem umas casas que a gente entra que você fala assim, meu, por que você vai fazer isso, cara? O que você veio fazer? Você fala assim, gente do céu, umas coisas. Sim. Tipo assim, janela, por exemplo, tem um caso nosso, e tem uma mãe que mora do lado da filha. Então elas construíram as casas, as duas separadas. Só que acontece, ela pegou na parede ali que separava as duas, porque basicamente no fundo tem uma descida, né? Então embaixo da casa da mãe e da casa da filha tem basicamente que um porão ali. Aí o que a mãe fez? Aí o muro, no muro assim, ela colocou uma janela. Pra poder, assim, sabe? Falar com a filha por ali. Agora tá querendo vender a casa. Aí você fala, meu... E ela difícil, vai perde ter que tirar essa janela, porque como é que uma pessoa vai comprar uma casa e a outra é assim, as duas vão ter que ficar com essa janela aí no fundo aí? Tipo, é estranho, né? É estranho. E a pessoa perde 3 vezes, Caio, nisso. E aí fica aquela casa... Não, pior que a casa dela, ficou uma casa muito escura. Ai, que dó. Porque daí ficou o quê? Quase que sem janela. Sem janela. A janela, a casa a casa não, o dormitório da filha não tem janela. Não tem janela. Não tem nem clarabóia, não tem mofo, nada. Nossa, é terrível. Terrível, Caio. Aí o povo pega e joga no nosso colo, vende aí. Vende aí. Então a pessoa perde 3 vezes nisso, Caio. Primeiro, com a construção errada. Exato. Então, assim, um pouco que ela poderia gastar a mais num projeto legal dentro da lei, ela acaba perdendo porque gastou muito material, gastou com pedreiro, gastou com mão de obra, enfim. Ela perde com a mão de obra. Ela perde com a desvalorização do imóvel. Quer desvalorizar seu imóvel? Faz um projeto estranho. Pois é. Desvaloriza porque a pessoa, o comprador que chega e olha, Caio, eu trabalhei um tempo em escritório e eu trabalhei restrito de luz solar nesse escritório, porque onde ficava a minha mesa era perto da porta de saída. E eu ia de manhã para esse escritório e saía, já estava escuro. Eu tive problema de fígado, por conta de gordura no fígado, por causa da produção da vitamina C, vitamina D, do sol, por causa do sol. Porque eu não tomava sol. Então, não só a ventilação, como a iluminação solar natural, ela é benéfica para o ser humano. Vamos falar ainda mais. As luzes brancas, é para o dia e é para a cozinha, quarto, até mesmo a sala,
procura utilizar luzes um pouco mais quentes. Amarela, porque aí você chega em casa com aquela sensação do tipo, já posso descansar. Sim. Então, seja ativo no trabalho, tem muito mas disso, em casa, né? Hoje em dia tem muito dessas coisas, né? Por por causa dos estudos neurológicos, né? então. E o pessoal coloca uns holofote branco na tua cara. Aí fala, Luan, eu converso com muita gente sobre essa questão psicológica, né? E muita gente comenta, fala, olha, Luan, eu não consigo dormir. Eu falei, cara, qual que é a iluminação que você tem no seu quarto? A minha televisão e meu computador, Caio, o meu celular. Das 7 horas da noite, ele automaticamente, ele ativa aquele night shift, Sim. Ele já vai ficando amarelinho. As luzes, eu tenho um abajur amarelo, eu já ligo ela, já utilizo dela, justamente porque a luz pra branca... você indicando pro seu cérebro que você vai dormir. A luz branca, ela inibe a produção de melatonina. Então, por conta disso, na hora de você dormir, você tem insônia. Eu conheci pessoas com casos de depressão gravíssimas, porque tinha essa privação do sono, tinha insônia. Apesar disso, acarretava, né, de ansiedade, entre outras coisas, e a pessoa se afundou de uma forma... Não estou falando que todo mundo vai se afundar nisso, não é isso. Né? Até porque isso é uma pauta mais voltada para alguém que estuda psicologia. Tá? Então, eu vou falar até por cima, não tenho tanta propriedade para falar. Mas, puxando sobre isso, para que você vai se submeter? Para que você vai se submeter e ficar enclausurado num lugar escuro? Não, realmente, não tem como. Entendeu? Eu não consigo. Quando um lugar não tem iluminação, cara, eu não me sinto bem no lugar. É horrível. É extremamente horrível. desconfortável. Então, assim, aí tem a questão da umidade. Sim. A luz do sol que tem, né? A iluminação UV, né? Que mata a bactéria, também auxilia em muita coisa. Então, assim, você fica privado disso, né? Então, voltando ali para os três gastos que a pessoa vai ter. Primeiro, a construção errada. Né? Já gastou material para fazer um negócio ruim. Então, não, e essa casa que eu tô te falando, você entra na garagem, a garagem já é fechada, coberta. Aí você entrou, você se depara primeiro com a cozinha. Se eu não me engano. Não, tem uma sala, antes tem uma sala. Só que antes é assim, ó. É muito estranho mesmo. Na frente é o quarto. Na frente mesmo. Então você entra na garagem, aí tem o quarto. Nossa. Porque, tipo assim, você não entra direto no quarto, mas o quarto ele fica pra cá. Aí tudo bem. Aí você entra pra cozinha. Aí, entrando pra cozinha, tem uma sala. Parece uma sala. Não sei te falar, mas é uma sala, eu acho. Aí você entra, da sala, você entra pra cozinha. Mas já é tudo basicamente junto. Você entra pra cozinha. Na cozinha que tem o banheiro. Só que assim, ó, a cozinha é aqui, o banheiro é aqui do lado. Entendeu? Tipo assim, então é estranho. Porque daí a janela pra você ter uma noção, a janela do banheiro dá pra aquela sala. Ai, que dó. Entendeu? Então Entendi. é um Frankenstein. Nossa. É um Frankenstein, totalmente. Acaba sendo muito difícil. Eu falei assim, vender. mano, eu fiquei olhando, eu falei assim, cara, quem que vai querer comprar isso aqui? Não que, né? E aí a pessoa ainda bota a culpa nos corretores. Os corretores não mostram minha casa. E falar pra você, Caio. Duro, cara, eu tenho que fazer. Não tem. Não tem. E a pessoa que vem de fora, ela já entra, ela vê isso. A primeira coisa que ela coloca na cabeça dela é: vou ter que mexer na casa. Exatamente. Às vezes ela nem vai mexer. Se ela comprasse, ela não mexeria na casa. Mas o público que entra e vê a casa dessa forma, ela já pensa: vou ter que mexer na casa. Então, primeiro dificulta de vender. E se vender, você vai vender por um preço muito abaixo. Muito abaixo, Muito não tem abaixo. como. Então, Aí a pessoa não regularizou essa casa. Não é regularizada. não é regularizada. Não é regularizada. Talvez nem regularize. Então, tem que regularizar. Tem que ser vendida à vista. Aí a Nossa. pessoa até falou assim, não, porque aí a gente falou assim, então vamos colocar num preço de 180 lá no Chapadão. 180. Tá caro. Entendeu? E ainda tá caro. Mas aqui é uma casa de 3 dormitórios, entendeu? Um dos dormitórios ainda é suíte, porque tem mais um banheiro. Então, tipo assim, colocamos no 180 pra ver o que vai dar. Eu acho que é pra uma casa vender que... no vista. Eu acho que é uma casa que venderia 250 mil se ela tivesse em ordem. Entendeu? Então, é o valor que ela quer se regularizar. Mas como que vai regularizar, Luan? Mas não é só regularização. Tem tudo. Tem toda uma Olha. questão aí. Que são aqueles 3 pontos. Primeiro, perdeu dinheiro com a... Porque ainda que, na verdade, não fui eu, né? Um dos corretores nossos que trouxe pra nós. Uhum. E eu pensei que o único problema seria a janela, porque foi o que ele falou. Que era a janela. Nossa, não, porque a bem mais janela grave. ali... Então, bom, a janela...
Beleza, a pessoa compra, de repente até tira a janela, dependendo, coloca o valor um pouquinho mais abaixo. Mas na hora que eu entrei lá, eu falei assim, nossa, o problema daqui, eu acho que o menor é a janela. Ela é de laje? Hã? De laje? É de laje. O que laje. reforça mais ainda a umidade. É. Aumenta. Então, ela já perdeu com o material que ela gastou, porque é que nem comprar comida ruim. É duro, né, meu? Você compra comida ruim, é um arrependimento, é um dinheiro mal gasto. Que daí você tem que jogar fora, nossa, Aí você tem que jogar fora para refazer. Então ali, talvez, para ficar em ordem, ela teria que refazer. Ela perdeu o dinheiro na valorização do imóvel, porque ela fez não só por fazer irregular, mas por fazer uma planta estranha. E a gente tem que se atualizar. Tá? Eu já peguei muito imóvel bacana, antigo, mas que tinha ali um projeto legal, e que esse imóvel é atual até hoje, porque ele foi feito dentro das normas. E o terceiro, né, que ela vai perder, e pode perder muito, se ela for denunciada e precisar regularizar as pressas. Porque é Nossa, 30 aí dias que dá dó, né? Nossa, 30 dias, Jesus Cristo. 30 dias. Ainda bem que para regularizar, você tem que só fazer o protocolo e mandar pro pessoal, tá regularizando. Porque uma regularização de imóveis demora em torno de 3 meses para fazer. Não é assim, né? Então, os 30 dias, se fosse para pagar a multa dos 3 meses... Então dá para você ainda recorrer nesse sentido de mandar o protocolo que está regularizando. Dá. Que aí você manda o protocolo e mandou o protocolo para a prefeitura, aquilo tem que chegar até o final. Tá? De todo jeito. Até por isso, o engenheiro que faz o trabalho, geralmente ele recebe os honorários dele no momento que ele protocola na prefeitura. E existe a possibilidade do engenheiro falar assim, cara, eu não consigo regularizar isso aqui. Existe. Existe. Vamos falar dessa casa nesse sentido? Primeiro, se ela fez essa ampliação depois de 2016, a chance dela não conseguir regularizar é grande. Porque antes de 2016, não estava em vigor uma lei que falava justamente sobre essa questão de fazer o imóvel de forma regular, de construir ele de forma regular. Então a gente consegue uma brecha, às vezes uma casa mais antiga, antes de 2016, a gente dá para regularizar. Regulariza e passa e fica regular. Só que depois de 2016 é um ou outro. Ou você vai pagar uma multa, que a gente chama de outorga onerosa. Sim, sei. Para aquela situação, para conseguir regularizar, que às vezes é R$100, às vezes é R$200, às vezes é 2.000, às vezes é 5.000. Nossa. Depende muito do variável. tamanho, é muito variável. Ou ela simplesmente vai ter que demolir tudo o que ela fez. Aí eu acho que, é o quarto prejuízo, né? A gente estava contando 3, mas olha só, presta atenção. A gente estava contando 3, mas pode acontecer mais alguns aí, tá? Misericórdia. Então pode ser que tipo a pessoa... assim, melhor ela ficar com a casa. Melhor ela ficar na casa. Mas eu acho que ela tá querendo vender exatamente porque ela quer ir para um apartamento. E também por causa da casa em si. Sim. Porque eu acho que dificilmente uma pessoa consegue ficar bem numa casa que é muito escura. Não dá. Isso Entendeu? envolve a saúde da pessoa. Então. E realmente aquilo que você falou. Saúde mental. Saúde mental. A pessoa mofo, que nem você falou. Problema respiratório. Problema respiratório, entendeu? Não dá, gente. Não dá. Não dá. E assim, eu fico pensando, eu falo assim, cara, eu não sei o que eu faço com essa menina, essa mulher. Aí, porque às volta e meia, às vezes a pessoa pergunta, sabe como é que é? Sim. E aí, não trouxe ninguém, e aí como é que tá, não sei o quê. Eu falo assim, não, eu falo com o seu corretor que trouxe lá, ó, o Daniel lá. Né? Então, tipo assim, é complicado, né? E por que, Caio, que quanto pior tá o imóvel, parece que mais interesse a pessoa tem em vender? A pessoa mais te cobra. Então, mas não tem o que fazer, cara. É isso que a pessoa precisa colocar em compreensão. Se você fizer um negócio muito mal feito, não tem como a gente vender, a gente não dá. Não tem até porque como, cara. É muito difícil você vender uma coisa que você não compraria. Sim. E outra, a pessoa ela faz na inocência. Né? Ela faz toda aquela ampliação, as coisas na inocência. Então, bom, a gente está aqui para informar você. Você não vai mais ser inocente. Não faça isso. Procure um engenheiro ou um arquiteto, tá bom? Isso. Então, a pessoa fazendo na inocência por falta de informação. Exato. Só que isso é uma infelicidade. Aí, assim, que nem a casa da filha é bonita, bem arrumadinha, até que, sabe? Não, mas é aquela coisa, é escura também. Que dó. Entendeu? Porque daí, imagina que eu tô falando pra você. O quarto é bonito, tem bastante armário, assim... no design tá bonito, mas aonde que tá a janela? Não tem janela no quarto, cara. Eu acho uma coisa muito esquisita isso. Aí você sai do quarto, tem a cozinha. Beleza, a cozinha grande é o único lugar onde tem janela. Único.
Porque daí a sala não tem. Aí o outro quarto da frente lá tem a janela pra garagem, só que a garagem é fechada. É. Entende? Ela é fechada Não tudo, tem né? luz, gente. Nossa. Não tem luz. E- A luz, um lugar que tem luz é lá atrás, na área de serviço, que é Nossa. coberta também. Ou seja, Com tem, mas não chance, tem. tudo fechado. Que daí tem a janela que eu tô te falando, que, tipo assim, então fica um buraco no meio ali, basicamente vamos dizer um clarabóia, entre aspas, né? Uhum. Que daí fica lá a janela da mãe ali e aquele buraco aberto dela, da parte dela, que daí, tipo, fica aquele negócio esquisito. Daí é o único lugar de luz ali que tem. E até a janela, por lei, ela tem que ter um tamanho ideal para o tamanho do ambiente. Se for menor do que o necessário, ela simplesmente não funciona. Não funciona, eles não aprovam. Não, ela é meia grande. É grande? É grande, é de vidro, inclusive. Pelo menos isso. Então, é de vidro. Pelo menos isso. Então. Bom, mas acho que é isso. Então a pessoa que vai aumentar para regularizar, vamos colocar Uhum. esse ponto. Então, para a regularização do imóvel em si, quais são os impostos que se paga? Todos eles. Então você falou para Não, antes você tinha falado só dos documentos, né? A BITS e tal, mas os impostos que ela paga seria o quê? Geralmente, INSS, ela né? paga o ISS, que é o ISS, que é o Imposto sobre Mas Serviços. INSS também. Sim, ele vai pagar, no caso, para a Receita Federal, que é para emitir um documento que a gente chama de CND. Uhum. Tá? Que alguns ali eram isentos até um tempo. Eu acredito que já não é mais, mas há muito tempo atrás foi isento, dependendo do tamanho do imóvel. Tá? E que esse aí depende muito do tamanho do imóvel. Um imóvel pequeno às vezes sai em torno de 2 a 3 mil reais. Mas eu já tive aí uns de 9, 8 mil. É um imposto bem pesado. Alto. Bem alto. Uhum. Mas assim, concluindo. Se você tem um imóvel irregular, regularize o quanto antes. Bauru fiscaliza, toda Bauru é fiscalizada por essas questões dos imóveis irregulares. Mas é muita gente para fiscalizar. Então pode ser que chegue, pode ser que não chegue. E tem muita gente que chega pra gente e fala assim, mas eu quero vender meu imóvel, mas eu não quero vender financiado não, porque senão eu tenho que regularizar. Mas não é só por causa disso, né? 95% das compras em Bauru, vamos colocar aí 90%, são feitas financiadas. Porque o rico, ele entende que o financiamento não vai descapitalizar ele, e a pessoa que precisa de um imóvel econômico, às vezes é a única opção. Então, assim, vender um imóvel à vista hoje, você vai vender. Mas você vai vender por um investidor que vai comprar muito abaixo, talvez 40%, 50% do que vale, para bater ali uma reforma, regularizar e vender e ganhar dinheiro ainda em cima disso. Então, por favor, regularize seu imóvel. E também você evita, Caio, as multas. Tá? Então, a Bauru é fiscalizada e você vai ser multado se você não regularizar seu imóvel. Luan, eu estou há 9, 10 anos com meu imóvel, nunca recebi multa. Mas uma hora pode vir a chegar. Principalmente... As pessoas, elas se acomodam nessa questão, né? Até agora não deu nada. Muito. Não vai dar nada também. Aí quando chega a conta, filho... Quando chega... Todo mundo recebeu esse ano uma cartinha falando sobre o que tinha a mais do imóvel ali, de construção do imóvel. Virou um rebuliço Bauru. Engenheiro civil que precisava... que faz regularização de imóvel, começou a dispensar serviço, não dava conta. Olha só. Então, assim, por quê? Porque todo mundo entendeu que, preciso regularizar. E tem mais, Caio. Se você tem algum inimigo, se esconda ou regularize seu imóvel. Porque muitos dos imóveis que precisam de regularização, que são multados, eles vêm através de denúncia. Nossa. Isso que é terrível, né? Então, assim, tem gente que às vezes desentende um com o outro. É que nem corretor de imóveis, é que nem cresce. Sim. A maioria vem por causa da denúncia. Por causa da denúncia. Então, assim, para questão de regularização não é diferente. Muitos aí estão há 9, 10 anos sem regularizar, mas se você faz uma inimizade, a pessoa pode te denunciar e vai ficar caro. Pelo menos você vai ficar com o imóvel regular, tá? Mas vai ficar caro. Que já é uma grande coisa. Sim. Porque daí depois, quando você for vender, vai vender com financiamento tranquilo, sem problema nenhum. Apesar que a regularização... Vende mais rápido também. Sim, a regularização do imóvel, ela é... A gente estava falando até de preços relativamente altos. Mas ela não é tão alta assim. O que vai ficar muito alto é a regularização de imóvel que na matrícula só tem um terreno. Que aí é praticamente como se você fizesse um projeto. Tudo de novo. Tudo do zero. Então, agora uma ampliação de 40, 50 metros quadrados costuma ficar muito mais em conta. Às vezes 2.000, aí 2.000, 2.500, 3.000 reais, você resolve
o problema, tá? Essa ideia que eu dei durante o decorrer do nosso bate-papo aqui, da questão do Habite-se, eu fiz isso com a minha casa. Que legal. Porque o que acontece? Você chegou aí naquela casa? Cheguei a conhecer. Chegou aí, né? Então, lá, na verdade, o que acontece? Na época que eu fui comprar a casa, já existia a casa. Uhum. Só que não tinha sido averbada. Então, eles averbaram a casa. Eles quem? O pessoal do Moraes. Né? Era a casa do Stefano. Ah, era do Stefano. Aí eu nem, na verdade, nem conheci o Stefano mesmo. Quem vendeu foi o corretor mesmo pra mim. E aí, na época, o que acontece? Ele pegou, regularizou a casa, né? Colocou em regular. E aí vendeu pelo Minha Casa Minha Vida mesmo. Pra mim. E aí a gente comprou como um imóvel novo. Dentro da questão da normativa de imóvel novo. Né? Então, por isso que eu tô te falando que já é uma ideia que eu já tinha. Por causa da situação que eu mesmo vivi. Maravilhoso. Né? Então. Maravilhoso, cara. Trabalhar como corretor de imóveis, você traz cada solução maluca que na hora que você vê, você fala, cara, é real. É só você fazer. E é isso. Você é um gênio, dá pra fazer, Você é um gênio, né, cara? Não é à toa que eu fui seu estagiário. Você é um gênio, cara. Ai, meu Deus. E agora, terminando esse nosso papo sobre regularização de imóveis, o que você tem pra poder concluir aí? Pra concluir, primeiro, o barato sempre sai caro, grande maioria das vezes. Se você tem um imóvel irregular, regularize seu imóvel, você vai evitar muita dor de cabeça. Se você ainda não construiu, construa com um responsável técnico, seja um técnico de edificações, engenheiro ou um arquiteto. Ah, Luan, é custoso. Poxa, se é custoso um projeto, para construir, na verdade, para construir é mais custoso do que o projeto. Então, presta muita atenção nisso. E, Caio, quando a gente anda certo, a gente coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Então, para você não ter insônia, não só coloque luzes amarelas no seu quarto, mas trabalhe certinho. E isso você vai ter tranquilidade pro resto da vida. Não só trabalha, como também faça as coisas certas, porque daí você vai conseguir vai conseguir ficar tranquilo com relação à sua cabeça, né? Que você falou. E posso mandar só mais um recadinho? Lógico. Rodrigo Oliveira Correia, obrigado por me desafiar. Eu tenho grande admiração por você, tá? Eu sei que não foi por mal, mas obrigado por me desafiar. Luiz Alberto Bevilacqua Oliveira, você é o cara foda. Você é o cara mais inteligente e capaz que eu conheço nessa minha vida. Não é porque é o meu pai, não. Tá? Você é um cara foda. Acredite no seu potencial. Quem tá com imóvel irregular? Bom, eu já falei, né? Regularize o imóvel. Quem ainda não tá irregular, quer fazer ampliação, contrate um responsável técnico. E quem vai construir o seu primeiro imóvel, procure Luan Bevilacqua ou Caio Santos para o plano de terreno e construção, que você já começa ali, até porque no plano terreno e construção, para Minha Casa Minha Vida, você é isento de muito dessas taxas que você paga para fazer regularização, que é a de alvará, de vistoria, de habite-se. Só o habite-se custa em torno de R$400 a R$600, dependendo do tamanho do imóvel. Você economiza em torno aí de 3 a 5 mil fazendo o terreno e construção pelo Minha Casa Minha Vida. Então, presta muita atenção nisso. Vale a pena. É isso aí, gente. Então, até logo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, que eu tenho certeza que tá te ajudando pra caramba, curte aqui o nosso vídeo aqui, manda pra alguém, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir o que a gente tá falando aqui, gente. Isso vai ajudar bastante gente, né? Eu tenho certeza que você deve ter um parente, um amigo, alguém que tá precisando, ou alguma coisa que tá precisando regularizar o seu imóvel. Então, manda para ele essas informações, porque ele precisa saber disso. E se você for comprar, vender ou alugar seu imóvel, conta com a gente, com a Mison Negócios Imobiliários e também com o Luan, né, Bevilacqua, que é corretor de imóveis também. Beleza? Então, agora a gente vai fechar esse primeiro ciclo e aí a gente vai para a segunda parte do nosso podcast, que vai vir para a semana que vem, na quarta-feira que vem. Então, fica ligado para você poder estar recebendo essas informações. Clica no sininho para receber as notificações. Até mais!